Dizem por aí que eu sou a velha que cortou o pinto do marido e jogou no chiqueiro. Mas ninguém sabe o que veio antes disso. Meu nome é Áurea. Áurea Maria da Conceição, se quiser saber o nome completo. Tenho 78 anos nas costas, 2 hérnias de disco, artrite nos dedos e uma fama que corre nesse sertão todo. Moro sozinha nesse sítio pequeno em Cacimba Seca há mais de 50 anos. Só eu, minhas galinhas, meu cachorro valente e as histórias que o povo conta sobre mim. Todo mundo aqui por essas bandas me conhece, mesmo quem nunca pisou no meu terreiro. Conhece, mas não entende. É assim mesmo que a vida funciona. A gente olha, mas não vê direito o que está na frente dos olhos. A louca do chiqueiro é como me chamam pelas costas, não na minha cara, que ninguém tem coragem. Ouço os cochichos quando passo na feira, vejo as mães puxando as crianças para perto quando me avistam na estrada, noto os homens desviando o olhar, meio assustados, meio raivosos. Já acostumei. Faz parte de quem eu sou agora. Igual as manchas nas minhas mãos, as rugas no rosto, o branco dos cabelos. A fama virou mais uma marca do tempo em mim. Nem sempre foi assim, é claro. Teve um tempo em que eu era só mais uma mulher do interior. Uma mulher calada, de olhos baixos, mãos ocupadas e coração apertado. Uma mulher como tantas outras nesse sertão, casada com um homem de mão pesada e língua afiada pela cachaça. Mas isso foi antes da noite que mudou tudo. A noite que deixei de ser uma e virei outra. Agora acordo com o cantar do galo, quando o sol ainda nem pensou em nascer. Faço meu café forte, como um pedaço de beiju com manteiga, e saio para cuidar do quintal. Jogo milho para as galinhas, encho o pote d'água do valente, molho minhas plantas, tudo sem pressa, no meu tempo, sem medo de estar demorando demais, sem receio de ouvir um grito me chamando. O silêncio é a melhor coisa desse sítio. Um silêncio bom, escolhido, não aquele silêncio de sufoco de quem não tem permissão para falar. É um silêncio cheio de pequenos sons, o vento nas folhas da mangueira, a galinha cacarejando quando bota, o valente respirando pesado enquanto dorme no sol da manhã. Sons de paz. A casa é simples, como sempre foi. Chão de terra batida, paredes de taipa caiadas de branco, telhado que goteja quando a chuva é forte. Mas agora é minha de verdade. Cada canto, cada telha, cada pedaço de terra. Sem dono, sem patrão, sem algoz. Nunca pensei que um dia ia poder dizer isso. Na varanda, a cadeira de balanço que era do meu pai me espera toda a tarde. Sento ali depois que o trabalho do dia está feito, quando o sol começa a baixar e a luz fica dourada. Fico olhando o mundo, balançando devagar, sentindo o tempo passar nas juntas doloridas, no coração mais leve. Às vezes vem visita. Meus filhos, quando podem, meus netos já crescidos, uma ou outra vizinha mais corajosa que não tem medo da minha fama. Mas a maior parte do tempo é só eu mesma, com minhas lembranças e meus silêncios. A moça da televisão chegou de surpresa numa tarde de outubro. Apareceu no portão com uma câmera pequena na mão e um sorriso educado no rosto. Disse que fazia um programa sobre histórias de mulheres do sertão e que tinha ouvido falar de mim na cidade. Ouvi dizer que a senhora tem uma história forte para contar, ela falou, curiosa como gato novo. Olhei para ela por um tempo, medindo. Era jovem, uns 30 anos talvez, cabelo curto, olhos vivos. O tipo de mulher que nasceu depois que o mundo já tinha mudado um pouco. O tipo de mulher que talvez nunca tenha sentido o peso de uma mão fechada no rosto, que nunca tenha aprendido a se fazer pequena para sobreviver. Ou talvez tenha. A gente nunca sabe o que se esconde atrás dos olhos dos outros. Tenho muitas histórias, respondi, mas nem todas são para contar. Ela insistiu com aquela ansiedade educada dos jovens. Disse que minha história podia ajudar outras mulheres, que era importante mostrar para o Brasil como as mulheres do sertão são fortes, são guerreiras. Usou essas palavras mesmas, fortes, guerreiras, como se estivesse falando de personagens de novela, não de gente de carne e osso, com medos e cicatrizes reais. Mas tinha algo no olhar dela, uma sede de verdade que me lembrou de mim mesma
muito tempo atrás, quando ainda acreditava que o mundo podia mudar. E foi por isso que acabei concordando, não pela fama, que disso já tenho até demais, mas pela chance de que minhas palavras pudessem alcançar alguma mulher que estivesse agora como eu estava há 30 anos, presa numa vida que parece não ter saída. Tá certo, falei. Vamos conversar. Mas você vai ouvir a história toda, não só o final que o povo gosta de contar. E vai mostrar como eu contar, sem enfeite, sem achar que sabe mais do que eu o que aconteceu na minha própria vida. Ela concordou, ansiosa, ajeitando a câmera, pedindo para eu ficar confortável, para falar como se estivesse contando para uma amiga. Como se histórias como a minha coubessem em conversas de amigas tomando café na mesa da cozinha. Sentei na cadeira de balanço. Coloquei as mãos no colo. Mãos enrugadas, de unhas curtas e calos antigos. Mãos que sabem o peso de uma enxada, de um pilão, de uma peixeira afiada na noite escura. Respirei fundo e comecei do começo, como toda história deve ser contada. Dizem por aí que eu sou a velha que cortou o pinto do marido e jogou no chiqueiro. Mas ninguém sabe o que veio antes disso. Vi os olhos dela se arregalarem um pouco, mesmo tentando manter a cara de quem já esperava essas palavras. A verdade crua sempre choca, por mais que a gente ache que está preparado. Antes de ser a louca do chiqueiro, eu era a mulher do Raimundo. E antes disso, era a filha do seu João e da Dona Maria. E antes disso tudo, era uma menina como outra qualquer, com sonhos pequenos que cabiam nesse sertão. Casar, ter filhos, uma casa com alpendre, talvez uma máquina de costura. Balancei a cabeça, lembrando dessa menina que já fui. Uma menina que morreu há tanto tempo que às vezes parece que foi em outra vida. Não sonhava com muito, porque aprendi desde cedo que mulher não deve sonhar alto. Mas mesmo esses sonhos pequenos foram moídos aos poucos, como mandioca no pilão. Cada pancada levando um pedaço, até não sobrar nada além de uma massa sem forma, sem vontade própria. O vento balançou as folhas da mangueira, trazendo o cheiro doce das frutas quase maduras. Uma galinha cacarejou no terreiro, anunciando mais um ovo posto. A vida seguindo seu rumo, indiferente às nossas histórias, às nossas dores. Essa história não é bonita, avisei, olhando firme para a moça e sua câmera. Não tem mocinha salva por príncipe, não tem final feliz de novela. Tem sangue, tem dor, tem coisa que muita gente prefere fingir que não existe. Ela concordou com a cabeça, séria, a curiosidade misturada agora com um pouco de receio. O receio de quem começa a entender que abriu uma porta que talvez fosse melhor ter deixado fechada. Mas também tem verdade. E às vezes, a verdade é o que a gente precisa ouvir, mesmo quando dói. Principalmente quando dói. Ajeitei o corpo na cadeira, sentindo o peso dos anos nos ossos cansados. Uma vida longa, com mais espinhos que flores, mas que agora, olhando de longe, tinha valido a pena viver. Pelo menos pelos últimos 30 anos. Os anos de liberdade, os anos depois daquela noite. Se quiser saber o que aconteceu, senta aqui, mas segura o coração. Casei com Raimundo aos 16 anos. Ele tinha 32, o dobro da minha idade. Um homem feito, com roça própria, casa de alvenaria e um jeito de olhar que fazia as pessoas baixarem a cabeça. Não foi por amor, claro. Naquele tempo, no nosso lugar, amor era luxo que filha de gente pobre não podia se dar. Casei porque meu pai disse que era um bom arranjo, porque tinha 8 irmãos mais novos para alimentar, porque Raimundo tinha prometido mandar dinheiro todo mês para o meu pai em troca da moça nova para cuidar da casa. Lembro do dia do casamento como se fosse ontem, mas não por ser feliz. Lembro porque foi o dia que entendi que tinha sido vendida, como uma cabra ou uma galinha no mercado. Vestido branco emprestado, uma flor murcha no cabelo, os olhos baixos. O padre falando rápido, como quem tem pressa de acabar um serviço desagradável. Minha mãe chorando num canto, não de emoção, mas de um tipo de tristeza que só depois eu vinha a entender. Naquela noite, conheci o homem que seria meu algoz pelos próximos 30 anos. Não o Raimundo que o povo via na rua, o que tirava o chapéu para as mulheres mais velhas, que pagava rodadas de cachaça para os amigos no bar, que era chamado de Seu Raimundo, com respeito pelos outros homens.
Conheci o outro. O que fechava a porta e virava bicho. O que pegava o que queria à força, sem ligar pro choro nem pro sangue. O que dizia, enquanto me machucava, que agora você é minha e faço o que quiser. Naquela noite, aprendi a primeira lição do meu casamento. O silêncio era minha única defesa. Quanto mais eu chorasse, mais ele gostava. Quanto mais eu pedisse para parar, mais força ele fazia. Então calei. Calei tão fundo que, com o tempo, até minha alma pareceu esquecer como era o som da minha própria voz. Os primeiros meses foram os piores, porque ainda tinha esperança. Achava que podia mudar ele com dedicação, com comida boa, com a casa sempre limpa. Pensava que, se fosse esposa exemplar, ele ia virar marido decente. Que bobagem! Tem homem que não quer mulher, quer escrava, não quer companheira, quer saco de pancada, não quer amor, quer medo. E Raimundo era desse tipo. O primeiro tapa veio 3 semanas depois do casamento, por causa de um feijão que ficou duro demais. O segundo, por uma camisa mal passada. O terceiro, porque um vizinho parou para me cumprimentar na estrada. Depois disso, parei de contar. Os motivos não importavam. Podia ser qualquer coisa ou coisa nenhuma. A violência estava nele, não em mim. Mas na época eu não sabia disso. Achava que a culpa era minha. Que se eu fosse diferente, melhor, mais esperta, mais bonita, mais silenciosa, ele não precisaria me bater. Esse é o pior veneno que uma mulher pode engolir. Achar que merece a violência que sofre. Fui me apagando aos poucos. Como lamparina sem querosene, a chama da minha vida foi ficando mais fraca, mais trêmula. Virei sombra na minha própria casa. Sombra sem voz, sem vontade, sem futuro. Quando engravidei do primeiro filho, achei que as coisas iam melhorar, que um bebê ia amolecer o coração dele, trazer alguma alegria para nossa casa cinzenta. Por um tempo, pareceu funcionar. Durante a gravidez, ele reduziu as pancadas. Batia só onde não aparecia, com mais cuidado para não machucar o menino. Joaquim nasceu numa noite de tempestade, com a parteira chegando ensopada e atrasada. Um menino grande, de olhos vivos e choro forte. Raimundo até sorriu quando pegou o filho no colo. Um sorriso que nunca tinha visto antes. Menos duro, quase humano. Por quase um ano, a vida ficou mais leve. Ele ainda gritava, ainda controlava cada passo meu, ainda me forçava na cama quando queria, mas os tapas diminuíram. Eu me agarrei a essa trégua como náufrago em tábua de madeira. Então veio o segundo filho, Antônio. Depois, a Maria. Com cada criança, Raimundo voltava a ser o que era antes, só que pior. Porque agora tinha mais bocas para ele sustentar, mais responsabilidades, mais razões para beber e descontar em mim quando chegava em casa. As crianças cresceram vendo o pai me bater. No começo tentavam defender, corriam, gritavam, se metiam na frente. Até o dia que Joaquim, com 7 anos, levou uma surra tão grande por tentar me proteger que ficou 2 dias de cama, cuspindo sangue. Depois disso, eles aprenderam a mesma lição que eu. O silêncio era a única defesa possível. Nossos dias eram governados pelo medo. Pelo som dos passos dele chegando na estrada, pelo barulho da porta se abrindo, pelo cheiro de cachaça que entrava antes mesmo dele aparecer. Vivíamos como animais assustados, sempre alerta, sempre esperando o próximo golpe. Achava que ser esposa era isso: calar, cozinhar e apanhar em silêncio. Durante anos, essa foi minha vida. Uma rotina de trabalho pesado, de olhos baixos, de desculpas inventadas para os vizinhos quando aparecia com o olho roxo ou o braço quebrado. Caí da escada, bati na porta, escorreguei no quintal. Mentiras que ninguém acreditava, mas que todos fingiam aceitar, porque era mais fácil assim. O tempo foi passando. Os filhos crescendo, cada um carregando suas próprias cicatrizes da nossa casa de horrores. Eu envelhecendo antes do tempo, os cabelos brancos aparecendo cedo, o corpo doendo de tantos ossos mal colados, de tantas feridas mal curadas. Tinha dias que pensava em fugir, em pegar as crianças e sumir no meio da noite. Mas para onde? Com que dinheiro? Meu pai tinha morrido,
Minha mãe vivia de favor na casa de um irmão. E Raimundo sempre dizia que, se eu tentasse fugir, me acharia nem que fosse no fim do mundo e me mataria da pior forma possível. E eu acreditava, porque sabia do que ele era capaz. Outras vezes, pensava em me matar, em acabar com tudo de uma vez. Cheguei a guardar veneno de rato embaixo do colchão, a ficar olhando para o poço fundo no quintal do vizinho, imaginando como seria se deixasse o corpo cair lá dentro. Mas não conseguia, por causa dos meus filhos. Quem cuidaria deles se eu não estivesse aqui? Quem protegeria do pai, mesmo que minha proteção fosse tão fraca, tão insuficiente? Então seguia vivendo. Um dia após o outro, uma pancada após a outra, um silêncio após o outro. A vida se arrastando como lesma no sol quente, lenta e dolorosa. A gente vai se acostumando com quase tudo nessa vida. Com a dor, com o medo, com a humilhação. O ser humano tem esse dom terrível de normalizar até o pior dos infernos, se for exposto a ele tempo suficiente. Eu tinha normalizado meu inferno particular. Tinha aceitado que aquela seria minha vida até o fim, ser a sombra trêmula do homem que me destruía um pouco mais a cada dia. A mulher sem nome próprio, conhecida apenas como a esposa do Raimundo. Até o dia que tudo mudou. Até o dia que o medo virou tão grande, tão sufocante, que já não cabia mais dentro de mim. E aí descobri que quando o medo não cabe mais, outra coisa toma seu lugar. Algo perigoso, algo forte, algo que estava adormecido dentro de mim desde sempre, esperando a hora certa para despertar. Mas isso foi depois. Naquele tempo, eu ainda era só uma mulher apagada, uma sombra na minha própria casa, acreditando que merecia cada gota de sofrimento que Raimundo derramava sobre mim. Uma mulher que tinha esquecido até mesmo como era sonhar com algo diferente. Raimundo não era só violento. Era controlador, como uma aranha que vai tecendo sua teia ao redor da presa até que ela não consiga mais se mexer. Aos poucos, fui perdendo não só a liberdade do corpo, mas também a da alma. Começou com o dinheiro. Nunca tive um tostão que fosse meu. Ele me dava o estritamente necessário para a feira da semana, e eu tinha que prestar contas de cada centavo. Se faltasse dinheiro para o que ele queria comprar, geralmente cachaça ou fumo, era eu quem ficava sem comer. Mulher minha não precisa de dinheiro, dizia, com aquela voz que não permitia resposta. Dinheiro na mão de mulher é porta aberta para o diabo entrar. Mas o controle ia muito além disso. Controlava o que eu vestia. Nada que chamasse atenção, nada colorido, nada que mostrasse que eu ainda era uma mulher, e não apenas uma sombra. Sempre as mesmas roupas escuras, largas, velhas. Roupas de quem quer se esconder. Controlava com quem eu falava. Vizinhas que antes eram amigas foram proibidas de entrar na nossa casa. Se alguma aparecia, ele ficava por perto, ouvindo cada palavra, medindo cada gesto. O que aquela oferecida queria aqui? Perguntava depois, mesmo que fosse Dona Sebastiana, de 70 anos, trazendo um remédio para a tosse das crianças. Às vezes, por pura maldade, me proibia de ir ao enterro de um conhecido, ao batizado de um sobrinho, à missa de domingo. Gostava de me isolar, de me ver só tendo a ele no mundo. Lugar de mulher é em casa, cuidando do que é seu, repetia como um mantra. E eu fui aceitando. Fui me fechando, como caracol que se recolhe no casco ao menor sinal de perigo. Virei bicho acuado, sem vontade própria, sem sonhos, sem nada além do trabalho pesado e do medo constante. A única alegria que me restava era meu cachorrinho, Tunico. Um vira-lata pequeno de pelo amarelado que apareceu no nosso terreiro um dia e ficou. Raimundo não gostava de animais, mas deixou que ficasse porque espantava as cobras. Nunca deixei o Tunico entrar em casa, sabia que Raimundo não toleraria. Mas ele dormia na varanda e eu sempre guardava um restinho de comida para ele. Nos dias mais difíceis, quando meu corpo doía demais dos golpes, quando a solidão apertava o peito como mão de ferro, era no Tunico que eu encontrava consolo. Sentava na porta dos fundos quando Raimundo saía para a roça e o cachorrinho deitava no meu colo, olhando para mim com aqueles olhos que pareciam entender tudo. Eu chorava baixinho, as lágrimas molhando o pelo dele,
e por alguns minutos não me sentia completamente sozinha no mundo. Até o dia que Raimundo descobriu uma vizinha nova me visitando. Eu estava mostrando a ela como fazia sabão de cinzas. Coisa simples, conversa de mulher. Mas para ele era como se tivesse me flagrado em pecado mortal. Esperou a mulher ir embora, fechou a porta e começou a me bater como nunca antes. Não nos braços ou nas pernas, onde os hematomas podiam ser escondidos. Desta vez foi no rosto, com força, com raiva, com intenção de marcar, de humilhar. Tá se oferecendo para as vizinhas agora? Virando fofoqueira de porta de casa? Caí no chão, o sangue escorrendo do nariz, da boca. As crianças choravam num canto, abraçadas umas nas outras, sem poder fazer nada. O Tunico começou a latir, desesperado com meus gemidos. Foi então que Raimundo fez a coisa mais cruel. Pegou a espingarda, foi lá fora e atirou no meu cachorrinho na minha frente. Depois, me obrigou a enterrar o corpo, ainda quente, ainda tremendo com os últimos suspiros de vida. Para você aprender que nessa casa só existe espaço para um bicho. E esse bicho sou eu. Enterrei o Tunico debaixo do pé de pitanga, nos fundos do quintal. Enterrei sem lágrimas, porque já não me sobravam forças nem para chorar. Algo se quebrou dentro de mim naquele dia. Alguma coisa que ainda resistia, que ainda acreditava em dias melhores, morreu junto com meu cachorrinho. Foi nessa época que tentei denunciar. Uma única vez, num ato de desespero que nasceu mais do desejo de proteger meus filhos do que a mim mesma. Esperei um dia que Raimundo foi a uma feira em outra cidade, peguei as crianças e fui até a delegacia em Cacimba Seca. O delegado era compadre de Raimundo. Tinham batido muita cachaça juntos, compartilhado muitas risadas às custas de histórias de mulher. Olhou para meu rosto inchado, para meus olhos baixos, para as crianças assustadas atrás das minhas saias. "O que foi que você fez para provocar ele, Áurea?" Perguntou, como se fosse a pergunta mais natural do mundo. "Raimundo é homem de respeito. Se ergueu a mão, é porque você deu motivo." Tentei explicar. Falei do medo constante, das ameaças, do isolamento. Falei do Tunico, dos ossos quebrados ao longo dos anos, do terror dos meus filhos. Ele ouviu com impaciência, tamborilando os dedos na mesa, o olhar entediado de quem escuta uma história repetida demais. "Olha, mulher, briga de marido e mulher é como tempestade de verão. Faz barulho, molha tudo, mas passa logo. Volta para sua casa, faz uma comida boa pro teu homem, esquece essa bobagem." E assim, com as mesmas mãos vazias com que cheguei, voltei para casa. Só que agora com um medo ainda maior, porque sabia que não havia para onde correr. Que as portas que deveriam me proteger estavam fechadas. Que as leis que deveriam me amparar não eram para mulheres como eu. Quando Raimundo voltou naquela noite, o delegado já tinha passado lá e contado tudo. Foi a pior surra da minha vida. Tão forte que perdi um dente. E até hoje tenho uma cicatriz pequena acima da sobrancelha direita, onde a aliança dele cortou a pele até o osso. Depois daquele dia, nunca mais tentei pedir ajuda. Aprendi a lição mais amarga, que eu estava sozinha naquela luta, que ninguém viria me salvar. A dor se transformou em silêncio e aceitação. Era como se eu tivesse morrido e esquecido de avisar o corpo. Os anos foram passando. 10, 15, 20. Os filhos cresceram. Um a um foram embora assim que puderam. Primeiro Joaquim, numa madrugada, sem se despedir. Apenas um bilhete deixado embaixo do meu travesseiro. Depois Antônio, que arrumou trabalho em outra cidade e nunca mais voltou. Por fim, Maria, que casou aos 16 com o primeiro rapaz que apareceu só para ter um motivo para sair de casa. Não os culpo. Ao contrário, me alegro que tenham encontrado a coragem que me faltou. Que tenham escapado enquanto ainda tinham chance de construir uma vida diferente, longe daquele inferno. Fiquei sozinha com Raimundo. Eu, envelhecendo antes do tempo, os cabelos brancos aparecendo, o corpo dolorido, a alma murcha. Ele, cada vez mais violento, mais bêbado, mais cruel. Como se o tempo, em vez de amolecer seu coração, tivesse transformado em pedra o que já era duro. O medo virou tão constante que já nem parecia mais medo. Era como respirar, como o bater do coração. Algo automático, natural,
inevitável. Não conhecia mais outro jeito de viver, até que chegou o dia que ele passou do limite. O dia que o medo virou outra coisa. Foi numa quarta-feira. Lembro, porque era dia de feira em Cacimba Seca. E eu tinha passado a manhã toda vendendo ovos e uns pés de alface que cultivava no quintal. Tinha conseguido juntar um dinheirinho que escondi dentro da caixa de sabão em pó. Um dos muitos esconderijos que criei ao longo dos anos. Pequenas economias que Raimundo nunca descobriu. Não sei dizer por que guardava esse dinheiro. Não tinha planos de fuga, não sonhava mais com liberdade. Talvez fosse apenas um hábito antigo, um último fio de rebeldia que sobreviveu em mim. Ou talvez, no fundo mais escondido da minha alma, ainda existisse uma centelha de esperança que eu mesma não reconhecia. Voltei da feira mais tarde do que o costume. O sol já estava baixo quando cheguei em casa, as sombras se alongando no terreiro. Entrei silenciosa, como tinha aprendido a fazer. Tornei-me especialista em não fazer barulho, em existir sem ser notada. A casa estava quieta. Pensei que Raimundo ainda não tinha voltado da roça, e senti aquele alívio familiar. Aquele suspiro interno que dava sempre que ganhava mais algumas horas de paz. Coloquei a cesta de vime na mesa da cozinha, tirei o lenço da cabeça. Foi então que ouvi o rangido da cadeira de balanço na sala. Aquele som que conhecia tão bem que anunciava a presença dele. Tá chegando a essa hora por quê? A voz dele vinha arrastada, pastosa. Reconheci o tom. Ele tinha bebido muito. Estava no ponto em que ficava mais perigoso. Não era a bebedeira escandalosa, de gritos e cambalhotas. Era a quieta, a calculada, a que transformava seus olhos em duas brasas de maldade fria. Demorei na feira, respondi, mantendo a voz baixa, neutra. Tinha muita gente hoje. Ele se levantou da cadeira. Ouvi seus passos pesados se aproximando, aquele andar que eu podia reconhecer entre 1000 outros. Agarrei-me à beira da mesa, preparando o corpo e a alma para o que viria. Mas não veio o tapa que eu esperava. Nem o empurrão, nem o puxão de cabelo. Veio algo pior. Tava com quem? Perguntou, chegando perto demais, seu hálito de cachaça e fumo invadindo meu espaço, me sufocando. Com ninguém, Raimundo. Tava só vendendo as coisas, como sempre. Ele sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos, que não tinha nada de alegria, só de crueldade. Mentirosa. Zé do açougue me contou que viu você conversando com um homem, rindo, se oferecendo. Gelei por dentro. Sabia do que ele estava falando. Tinha encontrado seu Adão, um velho de quase 80 anos, que me comprou alface e ficou contando histórias da juventude dele. Ri de uma piada boba que ele contou, sobre uma cabra que subiu no telhado da igreja. Uma conversa inocente, de minutos apenas. Mas para Raimundo, para seus olhos turvados pela cachaça e pelo ciúme doentio, era prova de traição. Era só seu Adão, Raimundo, aquele velho que mora perto do rio. Ele comprou alface e... Não terminei a frase. Sua mão veio rápida, pesada, acertando meu rosto com força suficiente para me fazer cambalear. Caí contra o fogão a lenha, batendo as costas, sentindo a dor aguda subir pela coluna. Tá defendendo ele agora? Tá protegendo teu macho? Tentei levantar, mas ele me agarrou pelos cabelos, me arrastando pelo chão da cozinha em direção ao quarto. Eu sabia o que viria. Não era a primeira vez. A raiva, a violência, depois o que ele chamava de acertar as contas, usando meu corpo como se fosse um objeto para limpar sua honra imaginariamente manchada. Naquele momento, como em tantos outros antes, me preparei para aguentar. Para deixar a mente flutuar para longe enquanto o corpo suportava o que tinha que suportar. Era assim que sobrevivia há décadas, separando alma de carne, consciência de dor. Mas desta vez foi diferente. Desta vez ele estava completamente fora de controle, como nunca tinha visto antes. No quarto, me jogou na cama com força, caindo por cima de mim com todo o seu peso. Começou a arrancar minhas roupas, rasgando o tecido, xingando, cuspindo. Palavras que não repetiria nem sob tortura saíam da sua boca, cada uma mais suja que a outra. E então, entre as ofensas e os tapas, ele disse algo que congelou meu sangue.
Depois que acabar com você, vou te queimar viva no terreiro, para todo mundo ver o que acontece com mulher que não respeita o marido. Não era uma ameaça vazia, uma bravata de bêbado. Havia algo nos olhos dele, uma decisão fria, calculada, que me disse que ele falava sério, que desta vez tinha passado do ponto sem volta, que desta noite eu não sairia viva. E foi nesse momento, deitada naquela cama que tinha sido meu calvário por tantos anos, com o corpo doendo e a roupa rasgada, que algo estranho aconteceu dentro de mim. Não senti medo. Pela primeira vez em décadas, o medo simplesmente desapareceu. Como nuvem soprada pelo vento, como água evaporando no calor. Sumiu, sem deixar rastro. Em seu lugar, veio uma calma que nunca tinha conhecido. Uma clareza quase sobrenatural. Como se o tempo tivesse desacelerado e eu pudesse ver cada detalhe com uma nitidez impossível. As rugas de ódio ao redor dos olhos dele, o suor escorrendo por sua testa, a veia pulsando em seu pescoço. Minha alma se calou e meu sangue virou faca. Não sei explicar direito o que aconteceu depois. Não com palavras que façam sentido. Foi como se alguma coisa antiga, primitiva, tivesse despertado dentro de mim. Não era raiva, nem desespero. Era algo mais profundo, mais frio, mais definitivo. Raimundo deve ter visto a mudança nos meus olhos, porque parou por um momento, confuso. Talvez tenha sido a primeira vez na vida que me viu de verdade. Não a sombra assustada que eu tinha me tornado, mas a mulher que existia por baixo do medo. A mulher que agora olhava de volta para ele sem tremor, sem súplica. Que foi? Tá me olhando assim por quê? Ele perguntou, a voz menos firme, com um toque de incerteza que nunca tinha ouvido antes. Não respondi. Apenas continuei olhando. A respiração calma, o corpo relaxado, apesar da dor. Apesar de tudo. Aquilo o enfureceu ainda mais. Voltou a me bater com mais força, mais selvageria. Mas era diferente agora. Cada golpe parecia distante, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Eu estava ali, mas também não estava. Uma parte de mim tinha se desprendido, estava observando tudo de longe, com uma clareza que nunca tinha experimentado. Não sei quanto tempo durou. Em algum momento ele parou, cansado, ofegante. Largou meu corpo machucado na cama e saiu cambaleando para a sala. Ouvi o barulho da garrafa de cachaça, o líquido sendo derramado no copo, o ranger da cadeira de balanço quando ele sentou. Fiquei imóvel, olhando para o teto. Os minutos passaram, se transformaram em horas. A noite ficou mais profunda lá fora, os grilos cantando, os sapos coachando no brejo próximo. Sons familiares, sons de uma vida inteira. A casa mergulhou em silêncio. O único ruído era o ronco pesado de Raimundo, que tinha adormecido na cadeira de balanço, a garrafa ainda na mão. Levantei devagar, sentindo cada machucado, cada contusão. Arrumei o que restava da minha roupa em volta do corpo. Penteei os cabelos com os dedos, limpei o sangue do rosto com as costas da mão. E então, com a mesma calma que tinha sentido antes, soube o que precisava fazer. Não foi uma decisão tomada com raiva, nem com medo. Foi como se tivesse sabido desde sempre e só agora reconhecesse a verdade. Foi ali que eu deixei de ser mulher e virei coragem. Na manhã seguinte, o sol nasceu como em qualquer outro dia. A luz entrou pelas frestas das janelas, os galos cantaram no terreiro. A vida seguiu seu curso como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Levantei cedo, como sempre fazia. Acendi o fogo no fogão a lenha, coloquei água para o café, dei milho para as galinhas, varri o terreiro. Movimentos automáticos, gestos que meu corpo conhecia tão bem que podia executar sem pensar. Trabalhei em silêncio, metódica, sem pressa. Havia uma quietude dentro de mim que nunca tinha experimentado antes. Não era paz. Ainda era cedo demais para isso. Era algo diferente, mais profundo. Como o silêncio que vem depois que a tempestade passa, quando ainda se pode sentir a força do que aconteceu, mas já não há perigo. Os vizinhos começaram a notar a ausência de Raimundo logo no primeiro dia.
Era homem de rotina. Todo dia ia para a venda logo cedo, tomava sua cachaça, conversava com os outros homens, falava alto, ria grosso. Sua presença era como uma pedra no meio do caminho. Impossível não notar, impossível ignorar. E de repente, ele não estava lá. Foi seu João da venda que apareceu primeiro, ainda naquela manhã. Vi quando ele se aproximou pelo caminho de terra, o chapéu de palha na mão, pisando com cuidado como quem teme acordar uma cobra. Bom dia, dona Áurea, ele disse, parando a uma distância segura, como se temesse chegar muito perto. Cadê seu Raimundo? Ele não apareceu hoje. Continuei varrendo o terreiro, o corpo dolorido do dia anterior, o rosto ainda marcado, mas a alma estranhamente calma. Ele foi embora, respondi simplesmente, sem levantar os olhos da vassoura de palha que riscava a terra. Seu João ficou parado ali, sem saber o que dizer. Dava para sentir a confusão, a incredulidade em seus olhos. Embora? Como assim? Embora? Para onde? Isso eu não sei dizer, só sei que foi. Voltei a varrer, como se a conversa tivesse acabado. Depois de alguns instantes de silêncio desconfortável, seu João murmurou uma despedida e se afastou pelo mesmo caminho que tinha vindo, andando mais rápido agora, ansioso para espalhar a novidade na venda. Sabia o que aconteceria a seguir. Em Cacimba Seca, notícia corre mais rápido que água em baixada. Antes do meio-dia, todo mundo já saberia que Raimundo tinha desaparecido, que tinha ido embora, segundo sua mulher. E as especulações começariam. Não me importei. Continuei meu dia como se fosse qualquer outro. Lavei roupa no tanque, preparei uma sopa de legumes para o almoço, consertei uma cerca quebrada no fundo do quintal. Trabalho não faltava. Nunca faltou. E agora, pela primeira vez, trabalhava no meu próprio ritmo, sem medo de ser interrompida por gritos, por ordens, por violência. Foi Lourdes quem apareceu depois. A vizinha fofoqueira, olhos pequenos e atentos que não perdiam nada, que vivia debruçada na janela, contando os passos de todo mundo. Áurea, é verdade que Raimundo foi embora? Ela perguntou, sem nem bom dia nem boa tarde, parando junto ao tanque onde eu esfregava lençóis. É verdade. Mas assim, de repente, sem dizer nada, sem levar as coisas dele? Parei de esfregar por um momento, ergui os olhos para ela. O sol de meio-dia batia forte, fazia sombras duras no rosto de Lourdes, destacando a avidez do seu olhar. Levou o que era dele, respondi, voltando ao trabalho. O resto ficou. Lourdes se aproximou mais, baixou a voz como quem compartilha um segredo, mesmo não havendo ninguém por perto para ouvir. Tem gente falando, Áurea. Tem gente dizendo que viu coisa estranha essa noite, que ouviu barulho. Continuei esfregando o lençol com força, tirando manchas antigas que nunca saíam completamente. Manchas de sangue, de cachaça, de vida mal vivida. Povo de Cacimba Seca sempre gostou de inventar história. Ela insistiu, se debruçando sobre o tanque, os olhos faiscando de curiosidade maldosa. Vi você lavando a peixeira ontem de madrugada, Áurea. Aquela do seu pai. Vi da minha janela. Ela dizia que viu, mas não ouviu mais nada naquela noite. Nem briga, nem grito, nem gemido. Só um silêncio grosso que pesava na madrugada, como se a casa estivesse em luto antes mesmo do dia amanhecer. Ergui os olhos de novo. Encontrei os dela. Não desviei, não hesitei. Não demonstrei nada além daquela calma nova que tinha encontrado. E eu vi você espiando pela janela, Lourdes. De noite no escuro, bisbilhotando vida alheia em vez de cuidar da sua. Ela recuou um pouco, surpresa com minha resposta direta. Não era a Áurea que conhecia. A mulher quieta, de olhos baixos, que nunca respondia, que apenas aceitava. Só tô preocupada com você, mulher. Se Raimundo voltar e descobrir que você anda falando assim, ele não vai voltar, cortei, jogando água limpa no lençol, torcendo com força entre as mãos calejadas. Lourdes ficou me olhando por mais alguns instantes, mordendo o lábio, como se ponderasse se devia dizer mais alguma coisa. Depois se virou e foi embora, apressada, provavelmente ansiosa para contar para as outras vizinhas o que tinha visto, o que tinha ouvido, o que suspeitava. Naquela semana, as visitas não pararam. Um a um,
os vizinhos, os conhecidos, os curiosos foram aparecendo. Alguns com desculpas de trazer um mantimento, emprestar uma ferramenta, perguntar por uma receita. Outros, mais diretos, vinham mesmo para especular, para tentar arrancar de mim o que tinha acontecido com Raimundo. A todos respondia a mesma coisa. Ele foi embora. Nada mais, nada menos. Deixava que completassem com a imaginação, que inventassem suas próprias histórias, que acreditassem no que quisessem acreditar. E histórias não faltaram. Houve quem dissesse que Raimundo tinha fugido com outra mulher de uma cidade vizinha, que há anos mantinha um caso e finalmente decidiu abandonar tudo. Outros achavam que tinha se metido em dívidas, que devia dinheiro à agiota, que fugiu para não pagar ou para não morrer. Teve até quem falasse que ele tinha encontrado um mapa de tesouro enterrado e partiu em uma aventura para ficar rico. Eram histórias inofensivas, que não me atingiam, que não chegavam nem perto da verdade. Deixei que circulassem, que crescessem, que se transformassem no boca a boca da cidade pequena. Mas havia outros rumores, mais sombrios, mais próximos do que não podia ser dito. Tudo começou quando um dos porcos do chiqueiro ficou doente naquela semana. Parou de comer. Ficou agitado, febril. Nada grave, coisas que acontecem na criação de animais. Mas foi o suficiente para as línguas mais afiadas começarem a tecer suas teorias. O porco comeu algo que não devia, diziam. Algo que foi jogado no chiqueiro naquela noite. Associaram isso ao que Lourdes tinha visto, ou dizia ter visto, na madrugada. Eu lavando a peixeira do meu pai no tanque, sob a luz fraca da lua. Uma imagem que logo se transformou em algo mais sinistro, mais definido nas conversas sussurradas. Ninguém ousava perguntar diretamente. Ninguém tinha coragem de dizer na minha cara o que suspeitavam. Mas eu sabia o que estavam pensando, o que estavam imaginando nas rodas de conversa, nos encontros na feira, nas reuniões depois da missa. Deixei que falassem, que especulassem, que temessem, porque o medo, aquele mesmo que tinha sido meu companheiro por décadas, agora tinha mudado de lado. Agora eram eles que tinham medo de mim, de uma mulher que supostamente foi capaz de fazer o que suspeitavam que eu tivesse feito. O que realmente aconteceu naquela noite? O que houve depois que Raimundo adormeceu na cadeira, bêbado demais para perceber o mundo ao seu redor? O que explica seu desaparecimento, a peixeira lavada na madrugada, o porco doente? Isso é algo que ficou entre mim e a noite escura. Entre mim e o silêncio que caiu sobre aquela casa depois que a tempestade passou. Entre mim e a liberdade que encontrei quando o medo finalmente mudou de dono. Raimundo tinha sumido. E com ele, a sombra que tinha escurecido minha vida por tanto tempo. O resto era apenas história que o povo contava. E deixei que contassem. Uma semana depois do sumiço de Raimundo, a história já tinha crescido pernas, braços e até asas. Virou um monstro voador, que foi de boca em boca ganhando detalhes cada vez mais impressionantes, cada vez mais assustadores, até chegar à versão que ficaria para sempre. A velha cortou o pinto dele e jogou no chiqueiro. Nunca entendi direito como chegaram especificamente a essa conclusão. Talvez porque Raimundo, como todo homem violento, tinha orgulho exagerado da sua macheza. Talvez porque, no fundo, era o castigo que muita gente achava que ele merecia. Ou talvez porque, na mente das pessoas, era a pior coisa que uma mulher poderia fazer a um homem, atacar justamente o que ele considerava mais precioso. O fato é que o boato pegou. Espalhou-se não só por Cacimba Seca, mas pelas cidades vizinhas também. Foi levado por mascates, por vendedores ambulantes, por motoristas de caminhão que paravam na venda para tomar café. Virou causos contados em rodas de viola, em mesas de bar, em conversas de comadres. Eu ouvia tudo calada, às vezes de forma direta, quando alguém mais atrevido vinha com perguntas disfarçadas de preocupação. Às vezes de forma indireta, captando pedaços de conversa quando passava pela rua, notando os olhares que me seguiam, as expressões que mudavam quando eu aparecia. Por dentro, confesso que ria. Não de alegria, nem de maldade. Era um riso amargo de quem conhece a ironia da vida, de quem sabe que o mundo tira com uma mão,
mas às vezes, muito raramente, devolve com a outra. Nunca confirmei nem neguei o boato. Deixei que cada um acreditasse no que quisesse, que cada um completasse a história com os detalhes que sua própria imaginação criava, que cada um tirasse dela a lição que precisava tirar. Para os homens de Cacimba Seca, a história trazia medo. Medo de que suas próprias mulheres, tão submissas, tão caladas, também pudessem um dia se transformar. De que aquelas que pareciam não ter força para matar uma galinha, pudessem, no limite da dor, encontrar coragem para muito mais. Vi como passaram a olhar para suas esposas de forma diferente. Como alguns diminuíram a mão pesada, baixaram o tom de voz, começaram a tratar com mais cuidado aquelas que antes só conheciam desprezo. Não por amor ou por respeito repentino, mas por medo. Medo de acordar sem uma parte de si, jogada para os porcos comerem. Para as mulheres, por outro lado, a história trazia algo diferente. Algo que não era bem admiração, nem aprovação. Poucas teriam coragem de admitir tal coisa abertamente. Era mais como um segredo compartilhado, uma possibilidade nunca antes considerada. Uma porta que, mesmo sem ser aberta, mostrava que existiam saídas até então invisíveis. Notei os olhares diferentes que me lançavam quando me viam na feira, na igreja, no mercado. Um misto de medo, respeito e uma centelha de algo que parecia quase esperança. Como se em mim vissem não a mulher que talvez tivesse feito algo terrível, mas a mulher que sobreviveu. Que agora andava de cabeça erguida, sem hematomas, sem aquele olhar assustado de animal acuado. Os sussurros me seguiam por onde ia. É ela, a mulher do chiqueiro. Dizem que ele batia nela todo dia, até que um dia ela não aguentou mais. Cortou enquanto ele dormia bêbado. Jogou pro porco que comeu tudo. Nunca encontraram nem um pedacinho dele. Deixava que falassem, que inventassem, que temessem. O medo que durante décadas foi meu companheiro constante agora tinha mudado de lado. E, de forma estranha, isso me dava uma sensação de justiça sendo feita. Cerca de um mês depois do sumiço, a lei finalmente apareceu. Não o delegado. Esse continuava evitando cruzar meu caminho, talvez com medo de que eu lembrasse como ele me mandou de volta para casa naquele dia em que pedi ajuda. Foi um policial mais jovem, recém-chegado à região, que ainda não conhecia todas as histórias, todos os acordos silenciosos que mantinham as coisas como sempre foram. Chegou numa tarde quente, dirigindo uma viatura empoeirada da polícia. Estacionou no portão, entrou no terreiro com aquela postura estudada de autoridade. Peito estufado, mão no coldre vazio, olhar que tentava ser severo, mas que revelava um certo nervosismo. Dona Áurea da Conceição? Perguntou, consultando um caderninho que trazia na mão. Estava sentada na varanda, descascando mandioca para fazer farinha. Não parei o que estava fazendo, apenas ergui os olhos por um momento. Sou eu mesma. Ele pigarreou, ajeitou o cap na cabeça, se aproximou mais alguns passos. Estamos investigando o desaparecimento do seu marido, Raimundo Ferreira da Silva. A senhora poderia me dizer quando foi a última vez que o viu? Continuei descascando a mandioca, as mãos movendo-se com a precisão de quem faz aquilo há décadas. A faca afiada deslizando pela casca marrom, revelando a polpa branca por baixo. Foi há um mês atrás. Ele foi embora. Foi embora? Para onde? Isso não disse. Só foi. O policial franziu a testa confuso. Desviou o olhar para a faca na minha mão, depois voltou a me encarar. A senhora está dizendo que ele abandonou o lar? Deixou a casa por vontade própria? Dei de ombros, um gesto simples, neutro. O que posso dizer? Acordei um dia e ele não estava mais aqui. E a senhora não achou estranho? Não procurou saber onde ele estava? Não tentou encontrá-lo? Um leve sorriso se formou nos meus lábios. Não de alegria, mas de ironia. De quem conhece verdades que o outro nem imagina. Moço, eu vivi com Raimundo por quase 40 anos. Se tem uma coisa que aprendi, é que homem faz o que quer. Vai e volta quando bem entende. Se ele decidiu ir embora, quem sou eu para impedir? O policial parecia cada vez mais desconfortável. Suava na testa, apesar da sombra da varanda. Seus olhos percorriam o terreiro, como se procurassem pistas,
evidências, qualquer coisa que pudesse confirmar ou desmentir as histórias que certamente tinha ouvido. A senhora sabe que tem gente falando coisas por aí, não sabe? Coisas sobre o que pode ter acontecido com seu marido. Parei de descascar por um momento. Olhei diretamente nos olhos dele, sem medo, sem hesitação. Sei. O povo gosta de inventar história. Sempre foi assim. E o que a senhora tem a dizer sobre essas histórias? Nada. Quem conta um conto aumenta um ponto. Cada um acredita no que quer. Ele engoliu em seco, desviando o olhar do meu. Havia algo na minha calma que parecia perturbá-lo mais do que qualquer confissão gritada poderia. A senhora se importaria se dessemos uma olhada na propriedade? No quintal? No chiqueiro? Fique à vontade. Quer um café antes? Acabei de coar. Aquela oferta simples, cotidiana, feita com tanta naturalidade, pareceu desconcertá-lo ainda mais. Como se não conseguisse conciliar a imagem da senhora idosa oferecendo café com a mulher que, segundo os boatos, tinha sido capaz de um ato tão brutal. Não precisa. Obrigado. Voltei a descascar mandioca, tranquila, enquanto ele dava uma volta pelo terreiro, olhando tudo com aquela atenção forçada de quem não sabe exatamente o que está procurando. Parou alguns minutos no chiqueiro, observando os porcos que fuçavam na lama, alheios à importância que tinham ganhado na história local. Quando voltou à varanda, parecia ainda mais desconfortável. Pigarreou novamente, fechou o caderninho sem ter anotado nada. Bem, dona Áurea, vamos continuar as investigações. Se a senhora se lembrar de mais alguma coisa, ou se tiver notícias do seu marido, por favor, nos avise. Assenti com a cabeça, ofereci café novamente, sorri quando ele recusou. Observei enquanto ele voltava para a viatura, o andar apressado de quem quer sair logo dali. Antes de entrar no carro, ele parou, olhou para trás, como se tivesse esquecido algo importante. Dona Áurea, só mais uma pergunta. A senhora não tem medo que seu marido volte? Que apareça de repente depois de tudo que está sendo dito por aí? Apoiei a faca no colo, olhei para o céu azul, para as nuvens que passavam lentamente, para os urubus que circulavam ao longe. Ele só foi embora. Às vezes o medo faz isso mesmo. Sai correndo. Mais tarde, soube que ele até tentou levar o caso adiante. Mas sem corpo, sem testemunha, sem vestígio concreto, ninguém autorizou escavação ou perícia. Em cacimba seca, a ausência não era prova e boato não virava processo. Assim, o caso dormiu na gaveta, como tantos outros. Sabia que o caso de Raimundo acabaria como tantos outros naquele sertão. Uma pasta esquecida em alguma gaveta, um mistério sem solução, uma história para contar nas noites de inverno. E estava bem assim. A história era minha, mas também era de quem a ouvisse, de quem a contasse adiante. Cada versão carregando um pedaço de verdade, um pedaço de lição. Um lembrete de que até a paciência mais longa tem seu limite, de que até o medo mais profundo pode, um dia, virar coragem. Nunca contei isso para ninguém. Nem para Zefa, que é a mais próxima de amiga que tenho hoje em dia. Nem para os meus filhos quando voltaram. Nem para o padre, nas poucas vezes que ainda vou à confissão. Algumas histórias a gente só conta para a terra, para o vento, para as paredes da casa velha quando tá sozinha na noite. Ou então guarda dentro, tão fundo que às vezes até a gente mesma esquece o que aconteceu de verdade e o que sonhou. Mas hoje vou contar. Não tudo. Tem coisas que não cabem em palavras, que a boca se recusa a dizer. Mas vou contar o que posso, o que consigo lembrar daquela noite depois que Raimundo adormeceu com a garrafa de cachaça ainda na mão. Fiquei deitada do lado dele por um tempo, ouvindo o ronco, sentindo o cheiro azedo que saía da sua boca. Pensando, não com raiva, não com desespero, pensando calma, clara, como nunca tinha pensado antes. Lembrei de tudo que tinha passado nas mãos daquele homem. Cada tapa, cada murro, cada humilhação. Lembrei do meu cachorrinho Tunico, morto com um tiro na minha frente. Lembrei dos meus filhos, um a um indo embora para fugir daquele inferno. Lembrei de mim mesma, jovem, cheia de sonhos simples que foram morrendo dia após dia, surra após surra. E então pensei no futuro. Em quantos anos mais aguentaria aquilo?
em como seria envelhecer ao lado de Raimundo, cada dia mais violento, cada dia mais tomado pela cachaça. Até quando? Até ele me matar numa noite de bebedeira? Ou até eu definhar aos poucos como planta sem água, sem sol? Foi quando tomei a decisão. Não num impulso de raiva, não num desespero cego, mas numa clareza absoluta, como água de fonte limpa. Levantei devagar da cama para não acordar ele. O assoalho velho rangeu sob meus pés descalços. Parei, contendo a respiração. Ele se mexeu, resmungou algo, mas continuou dormindo. Fui até a cozinha, guiada apenas pela luz da lua que entrava pela janela. Conhecia cada canto daquela casa, cada tábua solta, cada sombra. Era o meu cativeiro há quase 4 décadas. Conhecia melhor que a palma da minha mão. Abri a gaveta da mesa, aquela que rangia um pouco. Lá dentro estava a peixeira velha do meu pai. Uma faca grande, pesada, com cabo de madeira escura e lâmina já meio gasta de tanto uso, mas ainda afiada. Meu pai tinha me dado quando me casei. Para cortar carne, ele disse na época. Peguei a faca, senti o peso dela na mão. Não era estranha para mim. Tinha usado 1000 vezes para matar galinha, para cortar mandioca, para abrir peixe. Minhas mãos conheciam aquele cabo, meus dedos sabiam exatamente onde segurar. Voltei para o quarto, ainda na escuridão. Raimundo continuava dormindo pesado, o ronco alto cortando o silêncio da noite. Parei ao lado da cama, olhando para aquele homem que tinha sido meu carrasco por tanto tempo. No escuro, ele não parecia tão assustador. Apenas um velho bêbado, a barriga subindo e descendo com a respiração, a boca entreaberta, babando um pouco no travesseiro. Vulnerável, fraco. Fiquei ali parada, a peixeira na mão, olhando. O tempo pareceu esticar como melado no tacho. Não sei quanto tempo fiquei daquele jeito. Minutos? Horas? O suficiente para pensar em tudo o que podia acontecer depois. Se eu matasse ele ali, naquela cama, o que seria de mim? Iriam me prender, claro. Mesmo com toda a violência que sofri, mesmo sabendo que foi defesa, iriam me prender. Ninguém se importou quando era eu quem sofria. Mas se o agressor morresse, aí sim, a justiça apareceria. E meus filhos? O que pensariam da mãe assassina? Já tinham sofrido tanto, já tinham visto tanta coisa feia. Será que precisavam de mais essa marca? Por outro lado, se não fizesse nada, quanto tempo mais viveria naquele inferno? Quanto tempo até ele cumprir a ameaça e me queimar viva? Ou me espancar até a morte numa noite de bebedeira? A peixeira pesava na minha mão. Senti uma gota de suor escorrer pela minha testa, apesar do frio da madrugada. Meu coração batia forte, mas minha respiração estava calma. Era como se estivesse fora do meu corpo, assistindo tudo de longe. Foi quando ele se mexeu na cama. Um movimento brusco, virando de lado, resmungando algo no sono. A garrafa caiu da sua mão, rolou pelo chão. Aquele movimento me acordou do transe. Dei um passo para trás, ainda segurando a peixeira. Outra ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia diferente. Voltei para a cozinha, guardei a faca na gaveta. Peguei um pano, molhei na água do pote, voltei para o quarto. Limpei o rosto, respirei fundo, tomei a segunda decisão importante daquela noite. O que aconteceu depois? Bem, algumas coisas é melhor deixar nas sombras, nas frestas entre o que se diz e o que se cala, no espaço entre o que se fez e o que se poderia ter feito. Não lembro se tremi. Só lembro do cheiro do terreiro e de um silêncio abençoado. O resto daquela noite é como um sonho na minha memória. Imagens soltas, sensações, pedaços de lembranças que não se encaixam direito. Como caco de pote quebrado que a gente tenta juntar, mas sempre falta um pedaço. Lembro de estar no tanque, lavando alguma coisa. Lembro do céu estrelado, da lua iluminando o terreiro. Lembro do barulho dos grilos, do coachar dos sapos no brejo próximo. Lembro do cheiro da terra molhada pelo sereno da noite. Lembro de entrar no chiqueiro, os porcos roncando baixinho, assustados com a visita àquela hora. Lembro de jogar algo para eles, de ouvir o barulho que fizeram comendo.
Lembro de voltar para casa, de tomar um banho demorado, esfregando a pele até quase sangrar. Lembro de queimar um pano velho no fogão a lenha, vendo as chamas consumirem o tecido até virar cinza. E lembro de voltar para a cama, de deitar ao lado do espaço vazio onde antes estava Raimundo, e de dormir o sono mais profundo e tranquilo que já tinha dormido em toda a minha vida. Quando acordei na manhã seguinte, a casa estava em silêncio. Um silêncio que nunca tinha experimentado antes. Um silêncio sem medo, sem expectativa de grito, sem tensão. Levantei, fui até a cozinha. Fiz café, como sempre fazia. Mas pela primeira vez em décadas, fiz apenas para mim. Uma caneca só, do jeito que eu gostava, forte, com um pouquinho de rapadura ralada. O sol entrava pela janela, iluminando a mesa velha, o fogão a lenha, o chão de terra batida. Tudo parecia diferente. As cores mais vivas, os contornos mais nítidos, como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos. Saí para o terreiro, chamei as galinhas para comer o milho, como fazia todas as manhãs. Tratei dos porcos que vieram correndo para o coxo quando me viram chegar. Animais simples, que não guardam memória do que comeram ontem. Fui até o tanque, comecei a lavar as roupas que estavam de molho desde o dia anterior. Esfregava com força, tirando cada mancha, cada marca. A água ficou vermelha, do sabão de barra, do barro das roupas, do trabalho dos meus dedos já calejados. Foi quando vi Lourdes parada do outro lado da cerca, olhando. Não sei há quanto tempo estava ali, observando. Nos olhamos por um longo momento, sem dizer nada. Bom dia, Áurea, ela finalmente falou, a voz hesitante. Bom dia, Lourdes. Cadê seu Raimundo? Vi ele sair ontem, mas não vi voltar. Continuei esfregando a roupa, sem levantar os olhos. Foi embora. Embora? Como assim? Embora. Saiu e não voltou. Ela ficou me olhando, os olhos apertados contra o sol da manhã. Sei que viu algo diferente em mim. Algo que não estava lá no dia anterior. E a senhora tá bem? Perguntou, mais por curiosidade que por preocupação. Parei de esfregar, ergui os olhos para ela. Senti um sorriso leve se formar nos meus lábios. Um sorriso que Lourdes nunca tinha visto antes. Tô ótima, Lourdes. Melhor do que nunca. Ela concordou com a cabeça, ainda me olhando como se tentasse decifrar um mistério. Depois se afastou, apressada, provavelmente ansiosa para espalhar a novidade para as outras comadres. Raimundo tinha desaparecido. E Áurea estava estranha, lavando roupas de madrugada, sorrindo sozinha no tanque. Voltei a esfregar as roupas, sentindo o sol quente nas minhas costas, ouvindo os passarinhos cantando nas árvores do quintal. Uma paz profunda tinha se instalado dentro de mim. Uma certeza que nunca tinha sentido antes. Não importava o que acontecesse dali em diante. Não importava o que o povo falasse, o que suspeitasse, o que inventasse. Eu estava livre. Finalmente, livre. O resto do dia passou como um sonho bom. Terminei de lavar a roupa, estendi no varal, varri a casa, fiz almoço só para mim. Comi devagar, saboreando cada garfada, algo que nunca tinha feito antes. Sempre comia rápido, com medo de irritar Raimundo com qualquer demora. À tarde, sentei na cadeira de balanço da varanda, olhando o sol se pôr atrás das serras distantes. O céu ficou vermelho, depois roxo, depois azul escuro. As primeiras estrelas apareceram, piscando como se me cumprimentassem. Fiquei ali sentada, embalando devagar, sentindo a noite chegar sem medo, sem esperar passos pesados no caminho, sem temer a porta se abrindo com violência, sem antecipar gritos e tapas. Pela primeira vez em quase 4 décadas, eu estava em paz. O que realmente aconteceu naquela noite? O que fiz ou não fiz? O que se passou entre o momento em que segurei a peixeira do meu pai e o amanhecer do dia seguinte? Isso é algo que guardo só para mim. Um segredo entre eu e a terra deste sítio, entre eu e a lua que testemunhou tudo, entre eu e o silêncio da noite que guardou cada som. Algumas perguntas é melhor deixar sem resposta. Algumas histórias é melhor deixar nas sombras. Por proteção, por paz, por justiça.
Depois que Raimundo sumiu, a casa pareceu crescer. As paredes se alargaram, o teto ficou mais alto, as janelas deixaram entrar mais luz. Não mudou nada no tamanho de verdade, claro. Era a mesma casa velha de sempre, com as mesmas 3 janelas, a mesma porta rangendo, o mesmo telhado que gotejava quando chovia forte. O que mudou foi o ar dentro dela, o peso que saiu, a sombra que se foi. Nos primeiros dias, ainda me pegava olhando para o portão quando o sol começava a baixar. Ainda sentia um frio na barriga quando ouvia um barulho mais forte na estrada. Ainda acordava assustada no meio da noite, achando que tinha ouvido passos no terreiro. O medo tem isso. Mesmo quando o que causa o medo vai embora, ele demora a sair do corpo. Fica impregnado nos ossos, no sangue, nos nervos, como o cheiro de fumaça que gruda no cabelo e na roupa, mesmo depois que o fogo apaga. Mas aos poucos, dia após dia, fui me libertando desse medo velho. E com isso, a casa também foi se libertando. Comecei fazendo pequenas mudanças. Primeiro, tirei o retrato de casamento da parede da sala. Aquela foto amarelada, com Raimundo de terno surrado e eu de vestido simples, os dois sérios, sem sorriso, como quem vai para um velório e não para o início de uma vida. Guardei no fundo de uma gaveta, debaixo de panos velhos. Depois, mudei os móveis de lugar. A mesa da cozinha, que sempre ficou encostada na parede porque Raimundo gostava assim, foi para o meio do cômodo. A cadeira de balanço, que ficava na varanda virada para a estrada, para ele vigiar quem passava, agora estava voltada para o quintal, para eu ver as galinhas, o pé de pitanga, o céu, pequenas coisas, pequenas liberdades que antes não tinha. Um dia, juntei coragem e entrei no quartinho dos fundos, onde Raimundo guardava suas coisas pessoais. Um lugar onde eu quase nunca entrava, por ordem dele. Lá estavam suas roupas velhas, suas ferramentas, seus documentos, a espingarda que usou para matar meu cachorrinho Tunico. Olhei tudo por um longo tempo. Objetos comuns, de um homem comum. Nada especial, nada valioso. Só coisas que, de alguma forma, ainda carregavam a presença dele, a energia pesada que ele deixava por onde passava. Peguei tudo, coloquei num saco grande de estopa. Levei para o terreiro, para trás do galinheiro, onde tinha um espaço de terra batida. Cavei um buraco fundo, mais fundo que o necessário. Joguei tudo lá dentro, inclusive a espingarda desmontada em 3 pedaços. Cobri com terra, pisei em cima, firmando bem o chão. Não fiz isso com raiva, nem com dor. Fiz com a calma de quem limpa a casa depois de uma tempestade, jogando fora os destroços, as folhas secas, a sujeira que o vento trouxe. Quando terminei, olhei para minhas mãos sujas de terra e senti uma leveza estranha, como se não tivesse apenas enterrado objetos, mas uma parte da minha vida, a parte pesada, escura, dolorida. Na semana seguinte, peguei o dinheiro que tinha guardado, moedas e notas que escondia em pequenas quantias ao longo dos anos, em frestas da casa, debaixo de tábuas soltas, dentro de uma lata de gordura vazia. Juntando tudo, deu para comprar cal e tinta. Comecei a pintar a casa. Primeiro, passei cal branca em todas as paredes, por dentro e por fora. O branco cobriu as marcas antigas, as manchas de gordura na cozinha, o borrão escuro perto da porta, onde Raimundo costumava cuspir o fumo de mascar. Depois, pintei as janelas e a porta de azul. Um azul claro, da cor do céu, em dia de sol forte. Cor que Raimundo odiava. Ele dizia que casa de homem tem que ter cor de casa de homem, não essas frescuras. Os vizinhos passavam na estrada e olhavam, curiosos. Alguns paravam, faziam comentários. Tá bonita a casa, dona Áurea. A senhora que pintou tudo sozinha? Esse azul ficou alegre. Respondia com um sorriso e um aceno de cabeça. Não me importava com o que pensavam. Estava pintando a casa para mim, não para os outros. Pintando do jeito que sempre quis, mas nunca pude. Quando terminei a pintura, olhei para o resultado e chorei. Lágrimas silenciosas que desciam pelo rosto sem soluço, sem barulho. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de libertação.
Aquela não parecia mais a casa onde tinha sofrido por quase 4 décadas. Era outra casa. Minha casa. Com o tempo, outras mudanças foram acontecendo. Plantei flores no caminho que ia do portão até a porta. Margaridas, 11 horas, beijos, flores simples que cresciam fácil, que davam cor ao terreiro antes tão árido. Plantei também um pé de jasmim perto da janela do quarto. À noite, quando florescia, o cheiro doce entrava e perfumava os sonhos. Sonhos que agora eram tranquilos, sem os pesadelos que me atormentavam antes. Um dia, apareceu no portão um cachorrinho magro, de pelo amarelado, olhos grandes e assustados. Parecia perdido, abandonado. Ou talvez tivesse sentido de longe que ali morava alguém como ele, alguém que conhecia o medo, a dor, o abandono. Vem cá, bichinho, chamei, abaixando para ficar na altura dele. Não precisa ter medo. Aqui ninguém mais bate, nem grita, nem machuca. Ele se aproximou devagar, o rabo entre as pernas, tremendo um pouco. Coloquei um pouco de leite num pires, um pedaço de carne seca num outro. Comeu tudo, faminto, os olhos ainda vigilantes, ainda desconfiados. Quando acabou, lambeu minha mão. Um toque leve, rápido, um agradecimento ou talvez um pedido para ficar. Pode ficar, sim, respondi, como se tivesse ouvido a pergunta não feita. Mas precisa de um nome. Olhei para ele por um momento, para aquele corpinho magro que tinha sobrevivido, sabe-se lá a que sofrimentos, mas que ainda tinha coragem de confiar, de se aproximar, de tentar de novo. Vou te chamar de Valente. Ele abanou o rabo, como se aprovasse o nome. E assim ganhei um novo companheiro, um novo amigo para dividir a casa que agora era só minha. As pessoas de Cacimba Seca continuavam me olhando de um jeito estranho quando ia à feira, à venda, à igreja. Um olhar que misturava medo, curiosidade e um certo respeito novo. Ninguém mais me chamava de a mulher do Raimundo. Agora era Dona Áurea, ou, pelas costas, a louca do chiqueiro. Não me importava. Tinha aprendido que o olhar dos outros não define quem somos, que os cochichos, os apelidos, as histórias que inventam sobre nós são só barulho no vento. O que importa é o que sabemos de nós mesmos, o que sentimos quando estamos sozinhos, em silêncio, frente a frente com nossa própria verdade. E minha verdade era simples. Pela primeira vez na vida adulta, eu estava livre. Livre para decidir o que comer, quando dormir, como arrumar a casa, que roupa vestir. Livre para cantar enquanto lavava roupa no tanque, para tomar café olhando o nascer do sol, para plantar o que quisesse no quintal. Pequenas liberdades que para muita gente parecem bobagem, coisa sem importância. Mas quem já viveu preso, seja numa cadeia de verdade ou numa cadeia invisível feita de medo e violência, sabe o valor imenso dessas pequenas coisas. À noite, deitada na cama que agora era só minha, olhava para o teto e pensava em como a vida tinha mudado. No início, ainda dormia do meu lado da cama, como se o outro lado ainda pertencesse a ele. Mas com o tempo, fui ocupando o espaço todo, esticando os braços, as pernas, me permitindo o luxo de usar o colchão inteiro. Pela primeira vez, a cama tinha espaço para o meu sono. Às vezes, acordava no meio da noite e sentia um vazio estranho. Não era saudade. Jamais sentiria saudade das mãos pesadas, da voz áspera, do hálito de cachaça. Era outra coisa. Um eco do passado, talvez. Um fantasma do hábito. Por quase 40 anos tinha vivido com medo. O medo tinha sido meu companheiro constante, mais presente que o próprio Raimundo. E quando o medo vai embora, fica um espaço vazio, que aos poucos precisamos aprender a preencher com outras coisas. No meu caso, preenchi com paz, com silêncio escolhido, não imposto, com o carinho do Valente, que dormia enrolado aos meus pés, com o cheiro do jasmim entrando pela janela, com o som dos grilos lá fora, o coachar dos sapos no brejo, o vento nas folhas da mangueira. Aos poucos, a casa sem Raimundo se tornou mais que um lugar para morar. Se tornou um refúgio, um santuário. Um lugar onde, finalmente, eu podia ser eu mesma. Não a sombra calada que fui por décadas. Não a menina assustada que casou sem amor.
Não a mulher marcada pelos tapas, pelos gritos, pelos anos de humilhação, mas a Áurea verdadeira. A mulher que sempre existiu por baixo do medo, por trás do silêncio. A mulher que aos 52 anos finalmente encontrou coragem para viver. Quem olhasse de fora veria apenas uma velha sozinha num sítio pequeno. Uma viúva, talvez, ou uma abandonada. Uma figura solitária, cuidando de galinhas, de um cachorro magro, de um jardim simples. Não veriam a revolução silenciosa que aconteceu dentro daquelas paredes caiadas de branco, a guerra invisível que foi vencida, a prisão que se abriu, as correntes que se quebraram. Não veriam a vitória que é acordar sem medo, que é respirar sem peso no peito, que é viver sem precisar pedir permissão para existir. Mas eu via. Eu sabia. E isso bastava. Foi numa tarde de dezembro, quase 5 anos depois do sumiço de Raimundo. O sol já estava baixando, pintando o céu de laranja e vermelho. Eu estava na varanda, debulhando feijão, com Valente deitado aos meus pés. Um dia como qualquer outro. Então ouvi um barulho na estrada. Um carro velho, azul, levantando poeira ao se aproximar. Não era comum receber visitas, ainda menos de carro. Em Cacimba Seca, poucos tinham automóvel, e quem tinha não costumava desperdiçar gasolina vindo até meu sítio afastado. O carro parou no portão. Valente levantou, alerta, latindo baixinho. Coloquei a bacia de feijão no chão e fiquei esperando, a mão fazendo viseira contra o sol poente. A porta do carro se abriu e um homem desceu. Alto, magro, de chapéu. Por um segundo, meu coração gelou. A silhueta contra o sol lembrava Raimundo, mas logo vi que não era ele. Era alguém mais jovem, o andar diferente, mais leve. O homem abriu o portão, começou a caminhar pelo caminho de terra entre as flores que eu tinha plantado. E foi então que reconheci. Joaquim, meu filho mais velho, parou no meio do caminho. Tirou o chapéu, revelando um rosto que eu não via há mais de 20 anos. O menino que tinha fugido de casa aos 14 agora era um homem de quase 40. O rosto mais fino, algumas rugas ao redor dos olhos, o cabelo com fios grisalhos nas têmporas. Mas os olhos ainda eram os mesmos do meu menino. Mãe, ele disse, a voz grave e hesitante. Levantei devagar da cadeira, as pernas tremendo, não de medo, mas de emoção. Quantas noites tinha sonhado com esse momento? Quantas vezes tinha imaginado como seria ver meu filho de novo? Se ele estaria bem, se teria sido feliz longe daquela casa de terror. Desci os 2 degraus da varanda, caminhei até ele. Paramos a 1 metro de distância, nos olhando. Tantas coisas para dizer, tantas perguntas, tantos anos perdidos. Você tá diferente, ele falou finalmente. Tô mais velha. Não é isso. É outra coisa. Ele olhou ao redor, para a casa pintada de branco e azul, para as flores no caminho, para o cachorro que agora farejava suas pernas com curiosidade. A casa também tá diferente. Muita coisa mudou, meu filho. Ficamos em silêncio por mais um momento. Então, como se tivesse tomado uma decisão, ele deu um passo à frente e me abraçou. Um abraço forte, apertado, que dizia mais que qualquer palavra poderia dizer. Senti as lágrimas descendo pelo meu rosto, molhando a camisa dele. Chorei sem vergonha, sem medo. Outra coisa que tinha aprendido nos últimos anos. Que chorar não é fraqueza. Que lágrimas podem limpar a alma como a chuva limpa a terra. Vem, entra, disse, quando finalmente nos soltamos. Vou fazer um café. Entramos na casa. Joaquim olhando tudo com curiosidade. A sala arrumada de um jeito diferente. A cozinha limpa, arejada, sem o cheiro de fumo e cachaça que impregnava tudo nos tempos de Raimundo. Senta, falei, indicando a cadeira junto à mesa. Ainda toma café forte ou mudou o gosto também? Forte, com um pouco de rapadura, ele respondeu, um sorriso leve nos lábios. Isso não mudou. Preparei o café sentindo o olhar dele nas minhas costas. Um olhar que avaliava, que tentava entender o que tinha acontecido com a mãe submissa, assustada, que ele conheceu na infância. Cadê meu pai? Ele perguntou finalmente, quando coloquei a caneca fumegante na frente dele. A pergunta que eu sabia que viria.
que tinha ensaiado responder 1000 vezes na minha cabeça. Mas agora, olhando nos olhos do meu filho, todas as respostas preparadas pareciam inadequadas, insuficientes. Seu pai se foi, respondi simplesmente. Morreu? Tomei um gole do meu café, ganhando tempo. Foi embora, há quase 5 anos. Joaquim franziu a testa surpreso. Embora? Como assim? Para onde? Isso eu não sei dizer. Ele abandonou a senhora? Sorri levemente, bebendo mais um pouco de café. Digamos que a gente se separou de um jeito definitivo. Joaquim me olhou longamente, os olhos apertados, tentando entender o que eu não estava dizendo. O povo na cidade fala umas coisas estranhas. Quando parei para perguntar onde ficava o sítio, uma mulher na venda ficou me olhando de um jeito. Depois disse que a senhora era a mulher do chiqueiro. Não respondi. Apenas continuei olhando para ele, tranquila, sem desviar o olhar. O que aconteceu de verdade, mãe? O que a senhora fez com ele? Coloquei a caneca na mesa, respirei fundo. Olhei pela janela, para o quintal onde as galinhas ciscavam, onde o sol pintava as últimas sombras do dia. Tem coisa que mãe protege, e tem coisa que mãe enterra. Ele entendeu o que eu não disse. Vi nos seus olhos o momento exato em que compreendeu. Não os detalhes, não o como, não o quando, mas o essencial, que Raimundo não voltaria, que aquela história tinha acabado da única forma que poderia acabar. Esperava ver medo nos olhos dele, ou repulsa, ou julgamento, mas o que vi foi outra coisa, um alívio profundo, um peso saindo dos ombros, como se uma sombra antiga finalmente tivesse sido exorcizada. Não vou perguntar mais nada, ele disse a voz baixa, quase um sussurro. Não preciso saber. E eu não preciso contar. Outro silêncio, mas desta vez mais leve. O silêncio de quem compreende sem precisar de palavras, de quem respeita os segredos necessários. E sua vida, meu filho? Me conta como tem sido. Ele respirou fundo, como se voltasse de um lugar distante. Tô morando em Recife. Trabalho como motorista de caminhão. Tenho uma mulher, a Josefa, e 2 filhos. O mais velho tem 16 anos, se chama José. A menina tem 12, se chama Áurea. Meus olhos se encheram de lágrimas de novo. Áurea? Como eu? Ele sorriu, um sorriso verdadeiro desta vez. Josefa queria, mesmo sem te conhecer. Eu falei tanto de você ao longo dos anos. Das coisas boas, sabe? De como a senhora fazia beiju, de como cantava baixinho quando achava que ninguém estava escutando, de como ria quando a gente era pequeno e o pai não estava em casa. Foi minha vez de sorrir, lembrando desses momentos raros de felicidade roubada. Por que você demorou tanto para voltar, meu filho? Ele baixou os olhos, envergonhado. No começo foi medo. Medo de que ele viesse atrás de mim, me levasse de volta. Depois foi vergonha. Vergonha de ter deixado a senhora lá, sozinha com ele, de não ter sido homem o suficiente para proteger a senhora, para enfrentar ele. Você era um menino, Joaquim. Um menino assustado, machucado. Fez o que precisava fazer para sobreviver. Mesmo assim, podia ter mandado notícia, uma carta, um recado. E eu podia ter te protegido melhor. Podia ter ido embora com você, com seus irmãos. Podia ter feito tanta coisa diferente. Olhei para ele através da mesa. Para esse homem que um dia foi meu menininho assustado. Que carregava seus próprios fantasmas, suas próprias culpas. Mas o passado já foi, meu filho. O que importa é que você voltou, que está bem, que teve uma vida. Ele concordou com a cabeça, os olhos úmidos. Os outros? A senhora tem notícia? Antônio manda carta de vez em quando. Está em São Paulo, trabalha numa fábrica de carros. Casou, tem um filho. Maria vem me visitar uma vez por ano. Mora em Campina Grande. O marido é professor. Tem 3 filhos já. E nenhum deles perguntou sobre o pai? Perguntaram. Contei o mesmo que contei para você. Que ele foi embora, que a gente se separou de um jeito definitivo. E eles entenderam? Como você entendeu? Sem precisar de detalhes. O sol já tinha se posto completamente. A noite caía rápida, como sempre no sertão. Acendi o lampião, iluminando a cozinha com aquela luz amarelada, quente. Tá com fome? Perguntei.
Posso fazer um cuscuz, fritar uns ovos. Tô sim. Faz tempo que não como comida feita em casa. Na estrada é só lanchonete, só comida de beira de pista. Levantei, comecei a preparar a janta. Senti um calor no peito que não sentia há muito tempo. O calor de cozinhar para um filho, de servir quem se ama, de cuidar. Jantamos juntos, trocando histórias. Ele me contou da vida na cidade grande, das viagens pelo Brasil afora, dos filhos crescendo. Eu contei das galinhas, da horta, das plantas que cultivava. Histórias simples, cotidianas, histórias sem Raimundo, sem medo, sem violência. Quando terminamos, ele me ajudou a lavar a louça. Algo que nunca tinha feito na infância, porque serviço de casa é coisa de mulher, como Raimundo martelava na cabeça dele. A senhora vai gostar da Josefa, ele disse, enquanto secava os pratos. Ela é forte, decidida, não leva desaforo para casa. Acho que foi isso que me atraiu nela. Me lembrava a senhora que eu sabia que existia por baixo do medo. Sorri, tocada por aquelas palavras. Por saber que meu filho tinha visto além da aparência, tinha enxergado a mulher que eu poderia ter sido, que agora finalmente era. E você vai gostar dos meus netos, continuou. O José é calado, observador. A Áurea é um furacão, não para quieta um segundo. Quero conhecer eles, todos. Vou trazer na próxima viagem. Prometo. Quando terminamos a louça, voltamos para a varanda. Sentamos nas cadeiras de balanço, olhando para o céu estrelado, ouvindo os grilos, os sapos, o vento nas folhas. Uma paz pesada, mas real. A paz de quem sobreviveu à tempestade. De quem carrega cicatrizes, mas segue em frente. Vou dormir aqui hoje, ele disse. Amanhã cedo sigo viagem. O quarto dos fundos está arrumado. Sempre deixo, esperando visita. Ele me olhou de lado, um sorriso leve nos lábios. A senhora sempre soube que a gente ia voltar, né? Mãe sabe dessas coisas, meu filho. Mãe sempre sabe. E assim chegamos ao fim desta história. Ou talvez ao começo, dependendo de como você olha. Porque tem história que não acaba nunca. Fica dando voltas, como água de açude, alimentando a terra ao redor. Hoje tenho 78 anos. Os cabelos todos brancos, as mãos enrugadas e nodosas do reumatismo, as costas que doem quando vai chover. O quinto valente já se foi, agora tenho o sexto, filho de uma ninhada que nasceu aqui mesmo no sítio. Chamo todos de valente. Não é falta de criatividade, é uma escolha. Cada um que passou por aqui levou embora um pedaço do meu afeto. E cada novo valente traz de volta um pouco da coragem que precisei juntar para continuar. O tempo passou, mas a fama ficou. Ainda sou a louca do chiqueiro para muita gente em Cacimba Seca. As crianças ainda cochicham quando passo, os homens ainda desviam o olhar, as mulheres ainda me olham com uma mistura de medo e admiração. Não me importo. Aprendi que reputação é como roupa. A gente usa, mas não é a gente. O que importa é quem somos por baixo, quem somos quando ninguém está olhando. Meus filhos voltaram, um a um. Primeiro Joaquim, depois Antônio, por fim Maria. Trazem os netos quando podem. A casa fica cheia, barulhenta, viva. Depois vão embora, cada um para sua vida, e o silêncio volta. Agora um silêncio amigo, escolhido, não mais imposto pelo medo. Nunca perguntaram mais sobre o pai, sobre o que aconteceu naquela noite, sobre o que há de verdade na história que o povo conta. Sabem que há coisas que é melhor deixar quietas, enterradas, como ossos velhos que a gente não desenterraria do quintal. A moça da televisão, aquela que veio me entrevistar no começo dessa história, me olha agora com outros olhos. Já não tem mais aquela curiosidade quase maldosa, tem um respeito novo, uma compreensão. Dona Áurea, ela diz, tem mais alguma coisa que a senhora queira falar? Alguma mensagem para quem está assistindo? Olho para a câmera pequena na mão dela. Penso em todas as mulheres que podem estar do outro lado. Mulheres como eu fui um dia, assustadas, machucadas, presas numa vida que parece não ter saída. Mulheres que talvez estejam ouvindo esta história escondidas, com medo de que o marido chegue e veja, com medo do próximo tapa, do próximo grito.
E então digo, olhando diretamente para essas mulheres, falando de coração para coração: dizem por aí que eu cortei o pinto dele e joguei no chiqueiro. Faço uma pausa, deixo que a frase pese, que ecoe, que carregue todo o choque, toda a força crua que tem. Mas o que eu cortei mesmo foi o medo. Outra pausa. Respiro fundo. Sinto o ar entrando nos pulmões velhos, mas ainda fortes. Cortei o silêncio. Os olhos da moça da televisão estão fixos em mim, quase sem piscar. Ela segura a câmera com força, como se temesse perder uma única palavra. Cortei a parte de mim que achava que merecia apanhar para ser amada. Minha voz não treme. Meus olhos não desviam. Falo com a certeza de quem carregou essa verdade por décadas, de quem a refinou como se refina o ouro no fogo, até tirar todas as impurezas. E joguei tudo isso no chiqueiro da vergonha. Nunca mais fui a mesma. O vento balança as folhas da mangueira no quintal. Um galo canta ao longe, mesmo não sendo hora. O sol da tarde entra pela janela, iluminando a poeira que dança no ar. Tem muita mulher por aí vivendo como eu vivi. No medo, no silêncio, na vergonha, achando que é normal, que é o destino, que não tem saída. Olho para minhas mãos, mãos que trabalharam a vida toda, que apanharam, que acariciaram filhos, que seguraram uma peixeira numa noite escura, mãos que conhecem o peso da coragem. Eu digo, tem saída sim. Sempre tem. Às vezes a saída é difícil, é dolorosa, é assustadora. Às vezes a saída parece impossível, mas existe. Respiro fundo novamente. Deixo o silêncio preencher o espaço por um momento. Um silêncio que agora é meu aliado, não meu carcereiro. Não tô dizendo para fazer o que eu fiz. Cada uma encontra seu caminho, cada uma corta o que precisa cortar da sua vida. Levanto os olhos, olho direto para a câmera, como se pudesse ver através dela, como se pudesse segurar as mãos de cada mulher que me assiste. Mas estou dizendo que o medo não pode ser maior que a vontade de viver, que nenhum homem tem o direito de fazer da sua vida um inferno, que seus filhos merecem uma mãe inteira, não uma sombra tremendo pelos cantos. Saímos para o terreiro, onde o sol da tarde banha tudo com uma luz dourada. As galinhas ciscam no chão de terra, o valente vem abanando o rabo, as flores que plantei balançam com a brisa leve. Olha ao redor, digo, abrindo os braços. Isso aqui era uma prisão. Agora é um paraíso. Pequeno, simples, mas meu. Conquistado com lágrimas, com sangue, com coragem. Volto a olhar para a câmera, agora com um sorriso leve nos lábios. Se você é mulher e está vivendo com medo, só escuta o que eu vou dizer. Coragem não nasce de uma vez. Coragem é igual a galinha, ciscando, ciscando, até achar o caminho da liberdade. Aponto para as galinhas no terreiro, que continuam seu trabalho paciente de ciscar a terra, encontrar grãos, sobreviver. Foi assim que consegui minha liberdade. Não de uma vez, não num momento de heroísmo, mas ciscando, ciscando, juntando coragem em grãozinhos pequenos, guardando no fundo da alma, até ter o suficiente para fazer o que precisava ser feito. Solto a galinha, que volta a ciscar no terreiro, como se nada tivesse acontecido. Então, se você está sofrendo, se está com medo, começa a ciscar. Guarda um pouquinho de dinheiro escondido. Fala com uma vizinha de confiança. Anota o telefone daquele número que ajuda a mulher, o 180. Ensaia no espelho dizer não, pequenas coisas, pequenos grãos de coragem. Volto a me sentar na cadeira da varanda. O sol começa a baixar. O céu ganha tons de laranja e rosa. E um dia, pode demorar, mas vai chegar, você vai perceber que juntou coragem suficiente, que o medo já não é maior que a vontade de viver, que chegou a hora de cortar o que precisa ser cortado da sua vida. A moça da televisão continua filmando, os olhos úmidos agora. Percebo que minhas palavras tocaram algo dentro dela também. Que talvez ela tenha sua própria história de medo, suas próprias correntes para quebrar. Não vou mentir e dizer que é fácil. Não é. Dói, sangra, assusta. Mas do outro lado tem paz. Tem silêncio bom, não silêncio de medo. Tem uma cama inteira só para você.
Tem uma vida que é sua, só sua, de verdade. Faço uma última pausa, deixando que minhas palavras assentem, que encontrem raiz no coração de quem ouve. E isso vale qualquer preço. A moça abaixa a câmera, enxuga uma lágrima discreta com as costas da mão. Ela me olha por um longo momento, como se visse além da velha do chiqueiro, além da história escandalosa que atraiu tanta curiosidade. Obrigada, Dona Áurea, ela diz finalmente. Acho que terminamos, mas antes que ela desligue a câmera completamente, ergo a mão pedindo mais um momento. Só mais uma coisa, digo, olhando diretamente para a lente. Se essa história fez você lembrar de alguma mulher forte da sua vida, manda para ela. Às vezes a gente precisa ser lembrada da nossa própria força, da nossa capacidade de ciscar, de encontrar caminho, de sobreviver. E se quiser ouvir mais causos de mulher que virou o jogo, se inscreve no canal agora. Aqui a gente não julga. Aqui a gente escuta. A moça desliga a câmera, mas continua me olhando. Há uma pergunta nos seus olhos que ela não tem coragem de fazer em voz alta. A mesma pergunta que todo mundo em Cacimba Seca gostaria de fazer, mas não ousa. Sorrio para ela, um sorriso que não responde nada, que guarda todos os segredos. Porque tem coisas que a gente só conta para a terra, pro vento, pros porcos do chiqueiro. Tem coisas que a gente leva pro túmulo, não por vergonha, mas por paz. O que realmente aconteceu naquela noite? O que cortei ou não cortei? O que joguei ou não joguei no chiqueiro? Isso fica entre mim e a lua que iluminou aquela madrugada. Entre mim e a peixeira do meu pai. Entre mim e o silêncio abençoado que caiu sobre esta casa quando finalmente me libertei. O resto é história que o povo conta. E deixo que contem. Porque se o medo dessa história mantém os homens de Cacimba Seca longe das suas mulheres com a mão pesada, se faz eles pensarem 2 vezes antes de erguer o punho, então que contem, que aumentem, que espalhem. Enquanto isso, continuo aqui, cuidando das minhas galinhas, das minhas flores, do meu cachorro, recebendo meus filhos, abraçando meus netos, vivendo uma vida que finalmente é minha. E se você é mulher e está vivendo com medo dentro da própria casa, escuta o que eu vou dizer agora e guarda bem. Você não está sozinha. Não se cale. Não ache que merece essa dor. Não aceite o que fere sua alma em nome de nenhum amor. Tem ajuda, tem saída e tem vida depois do medo. Vida sua, de verdade. E ela começa no primeiro passo, nem que esse passo seja só pedir socorro. Um abraço,